Boa noite a todos que estão presentes. Eu queria saudar nosso convidado. E a gente é o Núcleo de Neurodiversidade e Autismo da Universidade de Brasília. Eu sou o Thales, sou coordenador de eventos do Núcleo. E a gente veio aqui hoje debater dar continuidade ao debate do PES 50. Eu queria saudar o nosso convidado, Pedro Lucas, que é mestre em educação na UFP, certo, Pedro? Então, dando continuidade para o nosso evento, que foi terça-feira, se não me engano, com o Luciano, eu queria retomar alguns pontos que foi interessante, que o Luciano reforçou a metodologia científica que o PRT 50 tinha, e como reforçar, como que esses dados empíricos mostravam que o PRT 50 para o Conselho Nacional de Educação é válido, através, tipo, porque testamos, há evidências que comprovam essa tese, esse método, e não teria o porquê de ser negacionista em relação a isso. Daí eu queria aqui dar a fala ao Pedro, qual seria os contrapontos que você tem a trazer acerca, e eu vi que você acompanhou também, você assistiu a primeira parte do nosso debate, e eu queria ver que você desse início a sua fala, qual os seus contrapontos iniciais, assim, fazendo essa retomada. Tudo bom? Posso falar já? Claro, à vontade. É, Antes de tudo, eu preciso me autodescrever. Eu sou um homem de pele clara, óculos finos, cabelos curtos, estou usando um cordão de girassol. Atrás de mim tem uma parede e um armário branco. Eu, Thales, não tive a oportunidade de assistir na terça-feira, porque eu estava dando aula na altura, Uhum. não assisti, né? E eu gostaria de me apresentar um pouco, né? Eu É, sou uma pessoa autista. Eu trabalho dentro de uma perspectiva na militância política chamada self-advocacy, que é o auto-advocacy. Eu tenho mestrado em educação especial, além disso, sou pedagogo e psicopedagogo, e trabalho com atendimento educacional especializado, então eu estou no chão de escolas, estou na escola. Eu pesquiso o autismo a partir da teoria histórica, pesquiso, estudo e vivo o autismo a partir da teoria histórico-cultural. É, e faço parte da Autistas Brasil, uma associação de autistas, e também da Associação Portuguesa Voz do Autista. certo. O Thales pede para que eu faça um contraponto sobre o seu resumo É. da, da participação do meu colega, né? Antes de tudo, antes de fazer esse contraponto, eu gostaria de trazer aqui para as pessoas que estão aqui assistindo, também para aquelas que vão assistir depois no YouTube, que hoje esse documento foi devolvido ao Conselho Nacional de Educação. A relatora, conselheira que foi relatora, pediu o documento de volta, reconhecendo as suas incongruências científicas profundas e éticas, decorrentes de uma forte pressão das pessoas autistas e dos profissionais da educação, muitos deles profissionais da educação e pessoas autistas. Então, isso já foi um ganho, pequeno ganho para a gente. O documento está de volta no Conselho Nacional de Educação. É... E sobre os pontos que foram trazidos, que o documento, de acordo com o colega que esteve na terça-feira, o documento tem base científica. O meu contraponto, ele é bem básico nesse sentido. Eu não sei até onde o colega trabalha com ciência da educação. E como que se faz ciência da educação? Né? Que tipo de estrutura metodológica e epistemológica se constitui, se constrói, se segue para se fazer ciência da educação?
E ciência da educação só se faz com participação plena de todos os envolvidos no processo. E o documento não teve participação plena das pessoas autistas. Não teve participação plena das universidades, dos pesquisadores. Isso é algo muito perigoso. Para além do processo da orientação metodológica que é trazida no documento, como orientação pedagógica, e a orientação que é trazida nesse documento diz que a metodologia que eles defendem funciona. É muito importante, é muito interessante a gente saber o que significa funciona para essa epistemologia que eles defendem. O que significa funcionar? Funcionar significa converter pessoas autistas para que elas superficialmente funcionem como se não fossem autistas. Isso significa funcionar, porque se a gente voltar muito ou pouco, na verdade pouco tempo, na história de como se conduzia as questões de saúde mental no Brasil, funcionar, né, uma terapia, uma proposta, funcionar significava a repressão pelo medo. Então, esse documento, esse parecer, ele é essencialmente manicomial. Algo até então impensado no campo da educação, no campo da pedagogia. Queiram ou não, gostem ou não, a pedagogia é uma ciência com propostas metodológicas e orientações epistemológicas autônomas, que não são dependentes de outras ciências. Então, isso é muito sério, Thales. Isso é um documento muito sério. E eu falo isso muito sério porque eu vivi na pele experiências com essa metodologia defendida no parecer. Então, não somente a nível de pesquisa, que hoje, Thales, nós temos muitas pesquisas randomizadas, constituídas através de uma metodologia duplo cego, com toda a academia, os envolvidos no processo, os interessados no processo, revisando os dados e revisando a construção ética da construção desses dados, nós conseguimos saber que essas metodologias defendidas, essa metodologia defendida no parecer, ela é provocador de transtornos pós-traumáticos. Então, isso é algo muito perigoso, Thales. A volta da institucionalização de processos manicomiais de controle, condicionamento e conversão através do campo da educação é algo essencialmente muito perigoso. Nós, pessoas autistas, não precisamos de conserto. Nós precisamos de acessibilidade. Nós não precisamos de condicionamento. Nós não precisamos de punição, palavra essa que se repete no parecer diversas vezes. Nós precisamos de acessibilidade, palavra essa que não aparece no parecer. Por que que não aparece no parecer? A quem interessa um documento que vai institucionalizar uma prática que só enriquece uma quantidade pequena de pessoas e adoece uma quantidade grande de pessoas? Então, isso é muito, muito perigoso, Thales. Sim, do ponto que é contrário ao parecer 50, que é o ponto que é crítico ao parecer 50, acho que está importante entender que, pelo meu entendimento, e acho que também é uma visão que se opõe ao parecer 50, que está partindo de um ponto mais tecnocrata do que realmente de questões que partem do modelo social, do cultural, que é, assim, do meu ponto, das minhas limitações acadêmicas também, lembrando que eu sou um estudante de letras aqui da universidade, que as ciências humanas têm muitos riscos. Assim, já conversando com professores de literatura, de linguística, as ciências humanas você pode também tem a risco, como as ciências naturais pode trazer danos, por exemplo, a física, a química de uma maneira dental
ou até mesmo ou proposital, a bomba química. E eu queria trazer essa provocação esse pensamento crítico que pode estar partindo de um ponto de partida tecnocrata e que dessa forma academicista, tecnocrata, possa trazer, como posso explicar, incongruências éticas, metodológicas dentro dessa metodologia que o parecer 50 explica. Eu queria que, é, partindo disso, fosse, é, dentro da sua visão, este modelo tecnocrata é uma forma também de nos colocar pessoas neurodivergentes. Não, acho que não são somente pessoas autistas. Lembrando que o parecer 50 é para o acompanhamento pedagógico de pessoas autistas, mas das suas críticas é a falta de participação geral de todos os envolvidos que estão ali. E eu, de certa forma, queria te perguntar, de forma mais direta logo, qual que é a barreira entre esse modelo, do ponto de vista crítico, pode ser tecnocrata, com nós, pessoas neurodivergentes, e, porventura, como que esse academicismo, que pode ser rígido, pode ter suas anomalias éticas, metodológicas, e como que a gente faz para superar isso, nós, pessoas autistas, já que o foco é a educação para pessoas autistas. Então, Thales, eu gostaria de, antes com a minha resposta, rememorar como que nós nos conhecemos. Você lembra? Lembro, foi Foi na parada PCD. na parada do orgulho da pessoa com deficiência. Ou seja, nós temos orgulho de sermos autistas. Nós temos orgulho da nossa neurodiferença. Nós não precisamos de conversão. A proposta metodológica que se parecer constitui ela, que é o ABA, ela foi criado, foi desenvolvido pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo de pessoas que desenvolveram a cura gay, a conversão de crianças homossexuais. Tamanha violência. Ou seja, Thales, como que a gente pode transpor, romper essas barreiras? É pela valorização das diferenças, das nossas diferenças, as diferenças de todas as pessoas. Então, essa pergunta é interessante e muito bem colocada, porque, primeiro, nós não percebemos o paradigma da neurodiversidade afirmativa no documento, isso é um perigo muito grande, porque quando se caracteriza e fala de autismo hoje, depois do advento de pesquisadores autistas, temos muitos pesquisadores autistas que estão fazendo trabalhos muito importantes nessa compreensão científica e também em primeira pessoa da experiência social da pessoa autista. Então, depois desse advento desses desses pesquisadores importantes, nós não podemos falar de autismo sem a neurodiversidade afirmativa, sem essa mudança de ideia sobre o que é ser autista. Então, para dar tempo das pessoas perguntarem, porque a gente tem um tempo curto, para que a gente possa romper essas barreiras, a gente precisa partir do pressuposto que nós não somos um erro e que nós não queremos nos parecer não autistas. Nós nos orgulhamos das nossas ecolalias, nós nos orgulhamos dos nossos STIMs, nós nos orgulhamos do nosso monotropismo, nós nos orgulhamos da forma como o nosso cérebro funciona. Nós precisamos, sim, compreender como é que nós nos funcionamos. Você, como estudante de letras, eu acredito que há de concordar comigo que não é uma intervenção no comportamento, e sim recursos que são simbólicos, que vão estruturar a forma como a gente se percebe o mundo. E, evidentemente, o nosso comportamento vai mudar, mas por conta de uma autorregulação
que é constituída pelo trabalho com a linguagem, internalizada e se relacionando com o pensamento. Não existe espaço para o reducionismo do funcionamento autista somente no comportamento. Comportamento é um resultado final de muitos processos. Não pode ser o começo e o fim. Então, quando você diz tecnocrata, eu logo penso numa perspectiva capacitista, que coloca a experiência da deficiência como uma lesão, um erro a ser consertado. Nós precisamos de uma proposta, isso parecer não traz em nenhum momento, anticapacitista, onde essa visão de normalidade, normalização, é posta, é colocada em xeque, é recusada, porque na realidade, Thales, não existe o normal. O que existe é a diferença e ela precisa ser celebrada. Então, é isso. Acho que vai dar tempo de passar para as pessoas Tá. falarem. Reforçando aqui que as perguntas podem ser feitas pelo chat e lembrando que mais tarde essa gravação será disponibilizada pelo YouTube e lembrando também que vai ter a emissão do certificado para quem participou e gostei muito, como você falou, que como estudante de letras, eu posso falar que as diferenças são celebradas. Tem um livro, Preconceito Linguístico, Como Se Faz, eu não vou lembrar agora o nome do professor, peço perdão, mas ele fala justamente sobre essa discriminação ou essa falta de prestígio às variações linguísticas. E a gente entende como linguistas, como pessoas falantes da língua portuguesa, que não há um modo correto de falar português. É uma coisa realmente. Essa é um desrespeito humano. Falar que fulano de tal fala errado, porque, porque não é assim que se faz, porque até mesmo uma criança a linguagem, aprender a associar a palavra com som de uma maneira tão única para mim, pelo menos quando eu entrei nessa área, quando eu fui estudar sobre, que eu fiquei admirado que até mesmo na forma de do aprendizado, toda aderir ao falar, é tão variado que eu fico encantado realmente como nós seres humanos somos diversos até mesmo na nossa comunicação, na nossa formação, não só quanto indivíduos, mas culturais. E entendo que também a ciência tem que ser uma forma democrática de agir, de vir também, sabe? Porque se nós orgulhamos, a gente também tem esse ato de devir, de se tornar um algo. Então, e eu falo tecnocrata porque, do meu ponto de vista pessoal e do que eu ouvi do ponto de vista crítico ao parecer, vai ser muito uma ação reforçar toda essa cadência de pessoas, tipo, não, pessoas que têm doutorado, são doutores em psiquiatria, psicologia, e estão usando a teoria de cima para baixo, entende? Onde eu quero chegar. E justamente, vindo desse posicionamento, pode haver um caráter corretivo, de correção, que eu acho que o Pedro também, de constrangimento, que realmente colocar assim, não, você é uma demanda ou uma coisa que tem que se adequar aos demais e não os demais têm que se integrar, sabe? Eu vou ler algumas perguntas que foram enviadas aqui no chat, porque 9 horas a gente tem que termina o nosso encontro. Daí, o Átila Barcelos perguntou: falar de autismo e orgulho divergente faz bastante sentido para o nível de esporte 1. Mas qual a sua ideia de aceitação e inclusão voltada aos maiores níveis de suporte? Então, Thales, eu vi essa pergunta aqui no chat, pergunta do Átila. Eu agradeço a oportunidade que o Átila nos dá para a gente falar dos perigos dos níveis de suporte. Mas antes de falar disso, eu vou trazer uma pequena história. Eu, quando era pequeno, tive um laudo, evidentemente, de autismo,
E no laudo estava... Eu, recentemente, reli, ou li pela primeira vez, com consciência plena, né, sobre esse laudo. Li esse laudo. Estava lá, a dia de 2,2, ou seja, nível de suporte 2, nos dois aspectos que os médicos avaliam. Com deficiência intelectual. Eu tive que refazer o diagnóstico, já no Brasil, e adulto, e saiu nível 1 de suporte com provável altas habilidades. Olha que coisa doida. Altas habilidades eu sei que eu não tenho, não. E aí, o que acontece? Hoje, numa leitura crítica do autismo, nós precisamos avaliar e entender e compreender como que o autismo se manifesta na vida, na experiência social daquela pessoa. Como que o autismo se manifesta na vida e na experiência social daquela pessoa. Como que a relação e o contato com esses recursos simbólicos que essa pessoa tem. Como que ele usa os signos que materializam e explicam e orientam a vida social. A relação dessa pessoa com a realidade é uma relação direta ou uma relação mediada por esses instrumentos simbólicos, que são signos, que são palavras também. Então, nível de suporte dentro das pesquisas orientadas por autistas e feitas por autistas, quando eu falo orientada, é porque nós já temos orientadores autistas nas universidades pelo mundo, isso é uma coisa muito bacana. E também pesquisas feitas por autistas dentro da perspectiva do modelo social da deficiência e da neurodiversidade afirmativa. Ambos têm uma estrutura base histórico-cultural. A neurodiversidade afirmativa, muito mais. Níveis de suporte parece que são classificações de quem está mais perto do normal, de quem está mais ou menos no normal, quem é mais ou menos normal, e quem é bem anormal. Olha que tensa essa palavra que eu sou obrigado a usar para contar essa história. Olha que coisa terrível. Anormal. Mas é assim mesmo que funciona. Esse nível 1 não precisa de tanta punição. Mas o nível 2 precisa de um pouco. O nível 3 aqui, eu vou animalizar ele. Ele não é humano, ele é um animal. Olha aqui como ele funciona tão diferente da forma como eu quero que ele funcione. Aí eu estipulo o nível 3 e deixo de olhar a experiência social que aquela pessoa tem com a linguagem. As melhores formas, vias, alternativas para o desenvolvimento dessa relação linguagem-pensamento. Eu esqueço de proporcionar acessibilidade. Eu aprendi a falar com 5 anos, Thales. E os 5 para 6 anos. Graças a muitos terapeutas da fala, que me ajudaram bastante, e bons psicólogos e bons educadores da infância. E aí, o que acontece? Essas pessoas que me não avaliavam aonde estava a barreira, porque na concepção do modelo médico, concepção essa trazida pelo ABA e trazida pelo Parecer 50, a barreira está na nossa diferença. Sermos diferentes é um erro, então parece que para eles, a barreira para eles está em nós. A nossa existência é uma barreira. E pela nossa existência ser uma barreira para essa concepção, o que acontece? Eu não vou proporcionar uma compreensão sobre que posição social de desenvolvimento essa pessoa está sendo submetida, que tipo de barreira no meio social essa pessoa vive. Essa barreira se relaciona totalmente com essa posição social, que valor ela tem para a comunidade e que recursos são apresentados a ela para a sua participação plena nessa comunidade. Recursos esses são acessíveis? São coerentes? Não são, muitas vezes. E aí, esse meio social coloca essa pessoa numa posição de inferior, não oferece recursos coerentes com as suas neurodiferenças, principalmente no aspecto de comunicação.
e essa pessoa é colocada num nível que taxa ela, um nível taxativo, que coloca ela numa situação de improvável desenvolvimento. Isso a gente chama na pedagogia, Thales, de preformismo. A pessoa já nasce com um carimbo, não vai desenvolver. E esse carimbo tem uma força ideológica e simbólica tão grande de violência que essa pessoa fica lá. E aí, essa experiência autista, por se expressar de uma forma tão diferente do padrão pré-estabelecido, essa experiência, por se expressar de uma diferença tão grande no padrão pré-estabelecido, é visto tal qual um câncer. Alguém aqui conseguiria questionar a violência de uma quimioterapia? Não, meu Deus, é violento, mas precisa, porque olha o câncer, que coisa horrível. Ah, não, mas o ABA é violência. É violento, mas olha aqui, o autismo nível 3, que coisa violenta. Você percebe, Thales? Esse discurso, essa estrutura. Então, gente, a gente não pode classificar por níveis, como se fosse o menos anormal, o mais ou menos anormal e o totalmente anormal. A gente precisa perceber a barreira está fora da pessoa autista. Então, a barreira está nesse meio social, a barreira está nessa posição social que eu imponho a essa pessoa, a barreira está na falta de recursos, a barreira está na gente, a barreira está no em volta dessa pessoa, por onde ela atravessa para a sua experiência social. Então, a gente precisa avaliar esse processo e oferecer os melhores recursos. Que bom que eu tenho um pai muito bacana, que por muitas vezes não dizia para ninguém que eu era autista, principalmente no Brasil. Por quê? O que ele pensava? Não, a pessoa vai taxar meu filho por uma questão. Né? O pensamento dele, na década de 90, começo dos anos 2000. E que não me deixou entrar nas escolas segregadas. Assim que percebeu a violência que o ABA estava me causando, me tirou. Meu pai e minha mãe. Portanto, o orgulho é para todos. Esqueci quem fez a pergunta. O orgulho Foi quem fez a pergunta foi o Átila. O orgulho, Átila, é para todas as pessoas. Não dá para colocar o orgulho autista só para o nível 1, até porque isso não existe, é uma experiência autística. Se eu estou em crise, com certeza eu vou estar lá para o nível 3. Quem já me viu em crise, num meltdown cabuloso, sabe que eu não falo, fico no instinto o tempo todo, me prendo num canto. Aí eu virei nível 3? Como assim? Sabe? Então, é muito importante que a gente entenda que, para as pesquisas comandadas por pessoas autistas, dentro da neurodiversidade afirmativa, do modelo social da deficiência, não existe nível de suporte, porque não existe hierarquização de experiências, hierarquização de vidas. Então, eu acho que é isso. Temos mais perguntas, né? Sim, para dar continuidade, que seguindo nosso modelo biopsicossocial, e também dentro da nossa visão de neurodiversidade, qual que é a sua visão acerca de parecer especificamente para o autista? É uma forma de atender essa demanda de forma mais direta ou uma forma também, tipo, de exclusão, de silenciamento? Qual que você acha que é o lugar que está partindo isso? Se a gente vê, Thales, as pesquisas em educação inclusiva mais aceitas no mundo, e não é o Pedro, não é o Brasil, não é Portugal, é no mundo, né? E no Brasil nós temos como referência a Mutuam, não só ela, mas ela é uma grande referência. Se a gente coloca só as pessoas com deficiência como diferentes, a gente está segregando. Então, a diferença como algo da essência do ser humano. A diferença é uma partícula essencial, inevitável, da experiência social de todo mundo. Então, se a gente cria um parecer só para as pessoas autistas, a gente pode até criar uma orientação pedagógica, ok, com recursos de acessibilidade, de tecnologia acessível,
para o público dos estudantes autistas. Bacana, uma orientação aqui, mas um parecer, né? Muitas vezes a gente tem que explicar a estrutura do parecer. O parecer é orientativo, mas o parecer ele precisa ser genérico, ele precisa generalizar a experiência do estudante. Então, a gente pode até ter um parecer para autistas, mas se também tivermos para as outras deficiências. E eu acho de verdade que o ideal é um parecer para o trabalho com as diferenças. Mas, opa, esse parecer já existe. Na verdade, não é parecer, é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que, como política de educação, envelhece. Que bom que ela envelhece, porque só envelhece porque tem avanço nas pesquisas em ciência da educação e precisa manter a sua filosofia, a sua ideia, e, evidentemente, se atualizar a nível de estratégias de acessibilidade, recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva. Então, realmente, nós precisamos ter uma filosofia de que todos nós somos diferentes. Isso não é uma filosofia de botequim, não é uma ideia, uma coisa bonita para colocar na geladeira ou no capô do seu carro. Isso é uma filosofia para a gente levar para a nossa vida. Porque senão a gente vai classificar e hierarquizar as pessoas. Isso é muito perigoso. Vamos lá, que elas têm pergunta para caramba no chat. Importante. Uma pergunta da Luna Ribas. Pergunta: eu tenho a sensação que na sala do Lucemo, não só aqui, mas em outros locais, destaca-se a ideia que o ABA é a ciência absoluta para o autismo. Isso acontece em outros espaços, especialmente que encaminham essa indicação para a psicoterapia. E agora eu tenho a sensação que o parecer direciona essa abordagem para dentro da escola. Gostaria de saber a sua opinião sobre. Perfeito. Então, Luana, eu não vou fingir que não conheço, não, porque eu conheço a Luana. A Luana é colega. Luana é pesquisadora do Instituto de Psicologia. Não vou ficar fazendo aqui, não conheço, não, conheço ela. Abraço, beijo para a Luana. O que acontece? Ela é do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento Escolar. Né, está a fazer o seu doutorado muito bem feito, por sinal, lá. O que acontece, gente? Essa pergunta da Luana é muito importante. Confesso que eu não busco ouvir as falas do colega, do Lucelmo. Até porque quando eu ouvi, machucou muito a minha experiência como pessoa. E a minha própria psicoterapeuta me proíbe de ouvir pessoas com falas capacitistas, porque isso não me faz bem. Que bom que ela me está aqui para mim, né? Façam terapias, tá, gente? Terapias que te colocam numa posição de se orgulho de quem você é. Isso é muito importante, né? Imagina uma pessoa trans fazer terapia e o terapeuta obrigar ela, punir ela, né? Por ela ser uma pessoa, por ela ser trans, por ser uma pessoa trans, e obrigar ela a funcionar, né, ter uma experiência dentro do sexo biológico. Que violência, né? Que violência. Que bom que eu não tenho mais essa violência na minha vida. Então, o que acontece? Essa visão de que uma ciência absoluta já termina, já acaba com a perspectiva do que é ciência, né? Então, porque essa proposta, ABA, é uma proposta que se fundamenta num lobby financeiro enorme, que entrou no Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque os conselheiros que lá estão são, em sua totalidade, donos de escolas e de universidades e de clínicas. A relatora do Parecer 50 é dona de clínica de aba, gente, no Pará. Ela é proprietária de uma grande clínica de aba e de um grande centro de ensino, de formação de aplicadores aba. Quando eu falo, gente, para todos os lugares, quem é o interessado, eu sei quem são os interessados, sabe? Então, essa visão de que tem que ser o aba, o autismo tem que ser o aba, o autismo tem que ser o aba. Além de errada, porque o autismo é a pior estratégia, o aba é a pior estratégia para se trabalhar com desenvolvimento com o autista, porque sem emancipação, sem valorização de si, nenhum ser humano desenvolve. Nenhum ser humano desenvolve, não precisa ser autista, não, isso é para todo mundo. Nenhum ser humano desenvolve com opressão, com punição, com ignorar a sua expressão de mundo, com a não valorização da sua forma de ser. Ninguém desenvolve assim. Então,
Isso nada mais é do que uma estratégia de marketing, de escassa de mercado, como se não tivesse mercado. É só o ABA, o mercado não existe. A melhor coisa do mercado é o ABA. É a mesma coisa que a Coca-Cola falar que, se está com sede, tem que tomar Coca-Cola. É a mesma estrutura mercadológica de publicidade, marqueteira, sabe? Então, respondendo a Luana, isso tudo, Luana, é uma estratégia de marketing, uma estratégia econômica, uma estratégia empresarial, de lucro. Isso é muito importante a gente deixar claro. Eu queria usar de gancho a pergunta da Luana e em seguida da sua fala, para também pensar que não há ciência alienada de política, certo? A política da bem é muito importante para a ciência, não no sentido só para limitações éticas, até onde eu posso ir, o que eu devo fazer, mas realmente como fazer ciência. Então, ciência não é uma coisa, não é um algo a par, usando até um termo filosófico, ciência não deixa de ser dialético. Ah, isso também quem é das ciências sociais sabe que as ciências sociais ela é dialética. Há há um pensamento vigente e há a visão contrária, digamos assim, a antitese. E isso vai juntar a síntese. Claro, eu estou falando de maneira bem resumida sobre a dialética, e dialética em ciências é algo bem mais complexo do que eu poderia falar, mas eu achei interessante que a fala que há fatores externos, há também o que influencia sobre o fazer ciência, sobre justamente quem faz ciência, quem está nesse local do justamente de quem orienta, de quem está no locais de ciência da educação. Isso realmente eu achei uma fala bastante interessante para o nosso debate. Thales, você trouxe uma explicação curta por conta do tempo, mas Sim, muito precisa a nível de ciência. E eu queria fazer uma consideração muito importante, e eu confesso que eu estou olhando o chat e já vi a pergunta do Francisco e a segunda pergunta da Luana. Perdoe o meu entusiasmo, tá, Thales? tudo Mas, bem. Na verdade é muito bom que seja relacionado ao debate. mas olha que interessante. Existe uma tentativa desde muito tempo, eu não vou precisar o tempo, porque eu posso errar nisso, não é algo que eu estudo tão afinco, e se eu não estudo tanto, eu procuro não falar tanto, ou pelo menos mais perguntar do que afirmar, que existe uma perspectiva de colonização das ciências biológicas sobre as ciências sociais. A educação, a pedagogia é uma ciência social aplicada. E aí logo se pressupõe a ciência social, na verdade, não é ciência. Precisa estar suportado por uma ciência de verdade, que é a ciência biológica. E aí, essa questão, inevitavelmente, acaba caindo num sequestro, sei lá, numa colonização das ciências sociais. E as ciências sociais, que a pedagogia é uma delas, tem sim, é sim ciência. Não é só por... E aí, as ciências biológicas, elas têm uma questão muito delas, que é o quê? As pessoas, só é ciência aquilo que é visto, né? Que é, que é mensurizado, que é categorizado, quantificado e tudo mais. Pessoal, isso aí é um perigo, porque a experiência social não é quantificada, não é categorizado, não é hierarquizado. Isso é higienismo, isso é higienismo. Então, isso é muito relevante, isso é muito relevante. Essa questão que o Francisco traz, baseada em evidência. Primeiro, que na educação não se constitui evidência da mesma forma que nas ciências biológicas. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu não vou falar se tem divergência ou não dentro das ciências biológicas, né, das ciências da saúde, porque não sei,
não posso falar o que eu não sei. Mas não se constitui evidência. A compreensão do que é evidência na educação é diferente. Então, o ABA não é baseado em evidência quando se fala em pedagogia, quando se fala no tratamento clínico da psicologia, não posso falar com tanta certeza. Nós temos aqui várias pesquisadoras na área da psicologia, podem me ajudar, a Luana é uma delas, mas na educação não é baseado em evidência. Mas vocês não concordam que um grande um grande lobby financeiro consegue sim sequestrar financeiramente um campo da ciência para que esse campo para que esse campo crie uma chancela, mesmo que falsa, que é o caso do ABA, para o seu produto? O Francisco traz a questão dos, entre aspas, benefícios do tabaco. A Laís, que é pós-doutora em linguagem, da fonoaudiologia, fala que a mesma coisa acontece na fonoaudiologia aqui no chat. Então, essa questão do Francisco, acho que não é nem uma pergunta, acho que é muito mais um apoio do que eu estou aqui a falar. Tem muito essa questão, de que é baseado em evidência para o lucro de quem? É realmente baseada em evidência? O que significa evidência para eles? O que significa funcionar? A gente começa a ter uma criticidade quando a gente pergunta o que significa aquelas palavras naquele contexto com aqueles interesses, né? Então, eu posso até colocar aqui no chat para os interessados um rol de artigos que trazem várias questões a essa metodologia. O seu conflito de interesse, as suas questões éticas, o seu lobby financeiro que financia esse tipo de discurso, enriquece os seus pesquisadores para enriquecer mais ainda as pessoas que lucram por trás, o sequestro financeiro da ciência, do conceito de ciência, como se só fosse ciência se fosse feita do jeito deles, da forma deles, isso é muito perigoso. Então, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui no chat esse rol de realmente evidências de pesquisas dentro das áreas das ciências sociais, da pedagogia, da psicologia, pesquisas com largo tempo de amostra e com um processo randomizado muito bem estruturado, que evidencia o transtorno pós-traumático causado pelo ABA. Ou seja, se vocês quiserem, eu posso colocar isso aqui no chat. Enquanto isso, aproveitar as salas totalmente muito construtivas para o que estamos debatendo sobre o PRC 50 e não só acerca do documento específico, mas sobre a educação para pessoas autistas e muito mais para além disso, justamente sobre esse... Do meu ponto de vista, acho que talvez há um posicionamento de isentismo dos cientistas naturais que eu só estou estudando só estou estudando o objeto que é da minha área e realmente colocando assim, se alienando desse mundo que não só dos interesses de quem está por trás, mas a gente do que é ser um ser humano e estar usando da ciência para futuros projetos, seja da educação, seja no que for, sabe? E você muito, realmente estou achando muito interessante a fala do Pedro, perdão, que sobre a gente como a gente colocando em xeque sobre como é feito esse processo para não só das falhas metodológicas, mas do que talvez esteja além disso. Daí, uma pergunta assim, que eu tenho a fazer para o Pedro é como que podemos buscar um consenso, uma forma de agir de maneira mais homogênea em relação para que a gente chegue digamos, a um interesse comum em relação à nossa educação, que acha, todos querem aqui, que é uma educação inclusiva, afirmativa. Você acha que há uma maneira de a gente, talvez de maneira idealizada, utópica, de nossos interesses chegarem em consenso com essa forma
se opõe ou como posso explicar, que de todos possam chegar em um consenso e a partir disso entrarmos numa linha de ação direta, como fosse uma maneira de centralizar nossas ações. Então, Thales, o que acontece? Acho muito complicado a gente buscar consenso com a elite financeira que lucra com o nosso sofrimento. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Mas é possível estruturar uma proposta, um parecer, uma orientação que respeite o que é ciência da educação e como ela se constitui. Eu trabalho muito, Thales, com narrativas de autistas e de professores e de famílias. E em muitos momentos com a narrativa das três pessoas. Então, a gente precisa perceber que a ciência da educação não é uma ciência essencialmente, exclusivamente abstrata. Isso não existe, essa dicotomia não existe, né? Então, a gente primeiro tem que criar um documento neuroafirmativo. Esse é o primeiro ponto. Mas como que isso é feito, Pedro? Como é que eu posso fazer isso? Isso demanda narração, demanda ouvir as pessoas autistas, ouvir os professores, ouvir as famílias também, mas principalmente as pessoas autistas. Precisamos estruturar, Thales, um instrumento, não simplesmente um instrumento de categorização, mas um instrumento de compreensão e de orientação ao professor dentro da estrutura de formação que ele tem. Porque, se parecer, Thales, ele orienta o professor dentro de uma formação que o professor não tem. Isso é um ponto muito relevante também falar. Né? O curso de pedagogia ou as licenciaturas não ensinam condicionamento operante, que bom, né? Graças, né? Que bom que não ensinam. Não ensinam esse tipo de ferramenta. Esse tipo de ferramenta, ele é uma ferramenta que o professor não conhece. Que tipo de demanda financeira e pessoal, que também é financeira, o Ministério da Educação, junto com as secretarias de educação, os estaduais e municipais, vão ter que demandar para aplicar formação para essas pessoas. Quem é que vai aplicar essas? Porque não é uma formação que o professor tem. Olha, professora Geni Lustosa, querida, maravilhosa. Prazer, muito feliz de você estar aqui. Professora da Federal do Ceará, né? Uma defensora da pedagogia e da inclusão, evidentemente. E aí, quem é... Olha o meu raciocínio, vou até dividir com o pessoal para ver se faz sentido. Não é uma formação que os professores têm, não é uma formação que os professores têm, os professores vão precisar ser formados. Quem é que vai formar esses professores? Que empresa vai formar esses professores nessa metodologia? São perguntas, né? Eu não trabalho com gestão pública, mas são perguntas que eu escutei de um colega, professor de gestão pública, lá da Universidade do Estado de Santa Catarina, que tem um polo muito bacana, formação de gestores públicos. Ele me perguntou: Pedro, tá bom, mas isso vai demandar dinheiro. Ele me perguntou o quê? Pedro, se estuda condicionamento e tal? Ele é pai de um adolescente autista. Ele está muito preocupado com isso, porque o filho dele tem transtorno pós-traumático por conta do ABA. Aí, por isso que ele me procurou. A gente já se conhece de outros momentos. E aí, o que ele pergunta assim: tá, os professores têm essa formação? Eu falei: não, tem essa formação. Eles vão ter que ter essa formação. Mesmo sendo um parecer orientativo, vai se criar uma justificativa de gestão pública para se ter essa formação. Quem é que vai dar essa formação? Eu não consigo nem imaginar o valor do dinheiro
demandado para esse tipo de formação. E É, no final da ponta, quem é que vai lucrar? Mimos da DESA coloca a empresa do tio Lulu. Lulu provavelmente é o Luciano, que tem uma empresa de formação em aba. Ou seja, as coisas se encaixam. Outra empresa, a clínica, a empresa, as empresas da relatora do parecer. As coisas se encaixam, Thales. As sim. coisas se encaixam. É, chegando pra finalização do nosso encontro aqui, que vai terminar às 9 horas e vai dar 10 para as 9. Já aproveitar a pergunta da Sheila Luane, que é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta mais é, provocativa no nosso encontro. Pedro, considerando o parecer 50, na sua perspectiva, qual é o ponto mais polêmico, controverso, grave e negativo? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas antes de responder ela, eu queria mandar um beijo aqui para a Rita, professora da Federal do Pelotas, e convidar todas as pessoas a se inscreverem. Ainda tem vaga no Columbra, Congresso Luso Brasileiro de Autismo. Eu, como luso brasileiro, estarei lá, e também como pesquisador e autista, lógico. Vale muito a pena. Um forte abraço, Rita, muito bom te encontrar aqui. Sheila, eu acredito que seja as orientações pedagógicas. A parte 5 e 6 do documento traz orientações pedagógicas, entre orientações de prática. Entre as orientações de prática está lá punição, comportamentos errados, né? Eles usam um nome bonito, mas significa errado. Bonito que eu digo um nome chique, um nome que não é nem acessível para a compreensão das pessoas. Já falta até acessibilidade, falta linguagem simples esse parecer. Com objetivos, não é à toa. Punição, extinção de comportamentos. Então, o professor que julgar, para o parecer, um determinado comportamento, algo errado, comportamentos desafiadores, isso, ele vai poder punir, de acordo com o documento, para extinguir, sei lá, né, fazer aquele negócio desaparecer, aquele comportamento desaparecer. Quem é professor sabe que fazer isso demanda um gasto de energia, um estresse enorme. Eu sou professor, já trabalhei em classe comum, trabalhei na sala de muitos meios, e eu posso falar para vocês, se a gente tentar ficar punindo os alunos, vira uma guerra na sala de aula que não tem relação e vínculo nenhum. Como é que eu vou construir vínculo com alguém que me pune porque interpretou que o meu comportamento está errado? Não se faz pedagogia, não se faz relação, porque o nosso objetivo não é o aluno não é o centro, nem o professor é o centro. O centro do trabalho pedagógico precisa ser a relação dessas pessoas. E para essa relação acontecer, tem que se construir vínculo. Não sei se o Thales está fazendo licenciatura, mas nas disciplinas de licenciatura, se já fez ou se ainda vai fazer, você vai ver a importância de construir vínculo com aquelas pessoas, se interessar pelo aquele aluno, validar aquele aluno. Como que eu quero validar o aluno? Colocando desafios, né? Ou seja, reprimindo seus comportamentos desafiadores. Aí, um perfil autismo consciência diz assim, comportamentos desafiadores igual autolesivos, heteroagressivos. Perfeito. Eu me beliscava demais quando eu era pequeno. Ficava com o braço todo machucado. Sabe qual foi, que bom a solução que tiveram para me ajudar? Integração sensorial. Isso significa que eu tenho uma hipersensibilidade tátil, né? Ok. E também teve um trabalho com comunicação aumentativa, no meu caso foi aumentativa, porque eu desenvolvi fala, de compreensão do porquê que eu fazia aquilo. Se eu fosse punido porque eu me beliscava, simplesmente punido, que espaço eu ia ter para compreender por que eu me beliscava? E até hoje eu me belisco um pouquinho. Por quê? Se eu fosse punido, eu não ia ter espaço para compreender aquilo. Né? Muito Então,
eu acho que é isso. O pior, Sheila, são as orientações pedagógicas. Coloca o professor em uma posição extremamente desconfortável e estressante e tira o espaço de compreensão de si, compreensão do outro, compreensão do seu próprio, da sua própria forma de viver, de ser, de funcionar. Então, eu acho que, Sheila, esse é o pior parte do parecer. Gente, estamos já com um tempo curto, mas eu queria saudar todos que estão presentes. Eu saúdo principalmente o Pedro Lucas e o nosso outro convidado, Luciano, por ter fazer esse debate de maneira construtiva, de maneira que faz essas provocações de maneira que coloca a gente nessa questão de pensar, de se posicionar, de se, se avaliar mesmo, sabe? E para já encaminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal, porque eu não posso ser da licenciatura, mas convivo com professores, professoras, e uma professora, a sogra da minha irmã, que ela trabalha com crianças, e ela há também alunos autistas, ela fala que tem um aluno que grita, mas ela nunca. É, chega até fofo um aluno que ela cria esse vínculo com o aluno, porque ela nunca puniu, ela nunca chamou atenção. Ou os outros colegas até se acostumaram. Ela até fala que ele é um aluno que está vendo que educação infantil, educação primária, do ensino fundamental. E ela fala que quando o aluno está estressado, ele pergunta para ela se ela quer fazer cocô. E conversando com a mãe do aluno, ela entendeu que ele faz essa pergunta porque o aluno tem dificuldade para o banheiro. E a mãe dele pergunta: Você quer fazer cocô? Quando ele está nervoso. Então, é isso, gente. Eu lembrando que a nossa essa live vai estar disponibilizada mais tarde pelo nosso YouTube. Reforçando que eu agradeço a todos que estão aqui presentes. E é isso, gente. Muito boa noite e agradeço imensamente a todos que puderam, tanto da equipe, as participantes e a nossos convidados. Grato. Então, Muito obrigado. boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado pela